Olá, criptomaníacos! Quando você compra Bitcoin, você está apostando que o Estado vai fazer burrice. E essa aposta quase sempre dá certo. A China decidiu pegar o dinheiro dos mais pobres e dar na mão de uma empresa bilionária como a Evergrande. Já nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, o Fed, decidiu manter a torneira aberta, soltando dinheiro com juro zero. Tudo isso é favorável ao Bitcoin, como a gente vai ver logo após a vinheta. Antes de entrarmos no assunto principal, vamos falar sobre exchanges descentralizadas, corretoras descentralizadas, locais onde você consegue comprar e vender criptomoedas sem informar os seus dados. A sua privacidade é garantida. Muitas pessoas não sabem como utilizar uma corretora descentralizada. E o legal é que a Bitpreço, que é uma das maiores corretoras do Brasil, fez aqui um tutorial sobre a PancakeSwap, onde você consegue descobrir como utilizar uma corretora descentralizada como a PancakeSwap, qual carteira utilizar, enfim, tem várias informações muito legais e de forma muito mastigada para vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então eles explicam o que é uma DEX, ou seja, o que é uma exchange descentralizada, como ela funciona, o que é a PancakeSwap, tá? Que é justamente o token que a gente está falando aqui, e também criando e configurando sua carteira de criptomoedas para habilitar a navegação por dentro da PancakeSwap. E também como negociar tokens e usar as pools para você fazer staking, gerar liquidez, enfim, pegar empréstimo com criptomoedas. Tudo isso está mastigado nesse material excelente da Bitpreço. Está aqui, ó, o que é uma DEX, depois o que é a PancakeSwap. O primeiro passo, claro, é você comprar aqui e vender os tokens da PancakeSwap na própria Bitpreço, é um lançamento, tá? Agora eles vendem o token no Brasil em reais, então quem tiver interesse em negociar PancakeSwap consegue fazer isso aqui no Brasil agora. E também aqui eles mostram a configuração de uma carteira de criptomoedas para poder acessar uma corretora descentralizada. Então, configurando o MetaMask, como utilizar os tokens, comprando cake, como usar as pools aí para fazer dinheiro de forma descentralizada. Tá tudo aqui, como eu falei, o link na descrição. Deem uma lida, mesmo se não quiser comprar o token, é legal, porque é uma educação gratuita para vocês sobre corretoras descentralizadas que cada dia se tornarão mais importantes. Compre Bitcoin no melhor preço do mercado. Conheça a Bitpreço, o maior marketplace de criptomoedas da América Latina. Link na descrição. Agora vamos falar sobre o Bitcoin, começando com o gráfico diário que vocês já conhecem aqui do canal, porque aconteceu uma coisa estranha, né? A gente falava sobre o Golden Cross, sobre um cruzamento super positivo, que no caso era a média móvel de 50 dias, a linha verde cruzando para cima da média móvel de 200 dias, que é a linha vermelha, só que o preço desabou. E não é a primeira vez. A última vez que a gente viu esse cruzamento foi aqui atrás, ó, em fevereiro de 2020, e na sequência o que aconteceu? O preço desabou. Qual foi o evento que levou a esse desabamento aqui? Foi a pandemia. Então foi o início da pandemia, todos os mercados desabaram, o Bitcoin também. E logo após a Golden Cross. A mesma Golden Cross que aconteceu agora, né? Como vou dar zoom aqui para vocês, ó, aconteceu exatamente aqui, ó, no dia 14 de setembro, e a gente falou, o preço vai subir. Ele até subiu, mas logo na sequência desabou, como aconteceu lá no início da pandemia. Mas se no curto prazo o impacto parece ser muito negativo, o que vimos na sequência lá em 2020, né, depois dessa queda, foi essa subida de preço incrível, trazendo o Bitcoin da faixa dos $3.000 até a sua alta histórica em $65.000. Então, quer dizer, esse impacto negativo foi somente no curto prazo. Depois, as notícias acalmaram e o preço seguiu o seu padrão normal de subida. Será que vai acontecer o mesmo agora? Vamos tentar analisar o que está acontecendo também agora globalmente com relação a essas notícias negativas como Evergrande, né, que eu coloquei aqui como o grande impacto, ou seja, a bolha chinesa podendo explodir e levando todos os mercados para o fundo. A primeira notícia que saiu é essa da China mantendo a injeção de capital para tentar salvar a Evergrande. A Evergrande, a segunda maior gigante imobiliária chinesa, continua destinada ao calote de centenas de bilhões de dólares em dívidas. Como resultado, o Banco Central da China injetou outros 18,6 bilhões de dólares no sistema bancário. Isso, por sua vez, acalmou os mercados ansiosos. Então, o medo global era que
O quebra-quebra gerado pela Evergrande, uma empresa desse tamanho quebrando, devendo a vários bancos, tanto dentro da China quanto fora, pudesse desencadear um quebra-quebra global parecido com aquele que a gente teve em 2008. Vocês lembram? Teve aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, começaram os calotes e os bancos começaram a quebrar, incluindo aí o Lehman Brothers. E o que o governo americano fez? Pegou o dinheiro das pessoas mais pobres, o dinheiro dos impostos, e fez o quê? Deu na mão de bilionários, os banqueiros aí, para eles não quebrarem. E foi isso que gerou ali o incentivo para a criação do Bitcoin. Satoshi Nakamoto lança o Bitcoin no mesmo ano, inclusive colocando a capa de jornal que falava sobre o resgate aos bancos, porque isso é um roubo. É tirar dinheiro da gente, dos pobres, para dar para quem já é rico. E no caso, o correto é, se uma empresa assume um nível de risco muito alto, ela tem que arcar com esse risco. Ela que quebre, assim como os bancos que financiaram essa empresa. As pessoas mais pobres não têm nada a ver com isso. O dinheiro que elas deram para o Estado, em teoria, seria para quê? A educação, saúde, sei lá o quê. E, obviamente, não é isso que o Estado faz. O Estado pega esse dinheiro e dá para o mais rico. A transferência de renda de pobre para rico, como de costume. E a mesma coisa está acontecendo aqui agora na China. A China salvando empresas bilionárias, salvando, no caso, a Evergrande com o dinheiro dos mais pobres. E qual é a única forma de você escapar desse roubo? Tendo Bitcoin. Então, esse tipo de notícia aqui aumenta o valor do Bitcoin. O Bitcoin se torna mais importante num cenário onde as pessoas estão sendo roubadas para salvar bilionários. Pode ser algo difícil de notar no curto prazo, mas no longo prazo não tem jeito. É uma questão de fundamentos. O Bitcoin está mais forte cada vez que isso aqui acontece. A outra grande notícia do dia foi com relação ao Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que manteve as taxas de juros entre 0, ou seja, não tem taxa nenhuma, e 0,25%. E diz que o tapering está próximo. O que seria isso? Tapering seria fechar a torneirinha, né? Parar de ficar injetando dinheiro de graça no mercado aí para tentar salvar a economia. Está sempre próximo, mas nunca chega. Essa que é a verdade. Eles sempre falam que não, 2023, 2022, está próximo, mas não chega. Por quê? Porque o Estado sabe que se fechar a torneirinha, se parar de jogar dinheiro no mercado, o mercado de ações vai desabar, tudo vai colapsar como seria natural. É um mercado que está subindo de forma artificial devido a esse tipo de coisa. Dinheiro de graça, juro zero. O Estado força a entrada de dinheiro para manter os mercados saudáveis. Mas na hora que desligar, na hora que fechar a torneirinha, tudo entra em colapso. Ou mantém a torneirinha aberta, e aí quem está pagando por isso, novamente, são os mais pobres. Aqueles que sofrem mais com a inflação. Essa é mais uma notícia positiva, primeiro porque dá uma tranquilizada no mercado. Se vai continuar a inflação bombando, né, o juro zero aqui, muito dinheiro fácil no mercado, parte desse dinheiro vai entrar em ações, vai entrar em Bitcoin, e a tendência, portanto, é que os ativos continuem subindo. Já na parte fundamentalista, melhor ainda. Como eu falei para vocês, a única forma de você se salvar disso daqui é tendo Bitcoin, porque o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Ao contrário do dólar, que é inflacionário, ou seja, perde valor com a passagem do tempo, o Bitcoin tende a ganhar valor com a passagem do tempo, porque vai ficando mais e mais escasso. Então, se o governo continua imprimindo, continua estragando o dólar, matando o dólar, isso também favorece o Bitcoin no longo prazo. E acalmar os ânimos do mercado pode ser uma coisa interessante, já que esse gráfico, né, de medo e ganância estava num ponto bem baixo, como vocês podem notar aqui, né? Ele mede se as pessoas estão com muita ganância, que seria aqui próximo do 100, ou com muito medo, que seria próximo do 0. E antes dessas notícias, esse gráfico estava aqui na posição 22, mais ou menos, né? Então estávamos muito mais próximos de medo extremo do que de ganância extrema. O mercado estava apavorado. Esse gráfico mede isso aqui pro mercado de criptomoedas. E olhem que correlação interessante. Vocês estão vendo aqui, em julho, o que aconteceu? Muito medo. O medo ficou entre 20 e 10 aqui no ponto mais baixo, né? O mercado estava apavorado. Tenha ganância quando os outros estão com medo, já dizia um grande investidor que vocês conhecem, né? E vamos ver se isso funciona mesmo. Como é que estava o preço em julho? Será que foi um bom momento de compra? Vou abrir para vocês aqui o gráfico do Bitcoin.
Julho foi aonde? Exatamente aqui, ó. Esse ponto mais baixo aqui, lá nos 28, 29 mil dólares, quando o medo estava extremo naquele gráfico, foi justamente o ponto mais baixo de preço. Foi todo esse período aqui que vocês estão vendo, ó, foi julho, tá? Então, o que a gente está vendo? Se você tivesse comprado aqui nesse período de medo extremo, você teria se dado muito bem, teria tido um lucro enorme. Depois, olha só, esse gráfico começa a subir, ele chega num topo, ganância alta aqui, ó, acima de 70 no gráfico de ganância. Esse período foi entre agosto e setembro, início de setembro. Como é que estava o preço aqui nesse momento? Vamos abrir o gráfico novamente. Então, estamos entre agosto aqui, né? Agosto e setembro, justamente o período de topo do Bitcoin. Era um bom momento para você vender Bitcoin, não para comprar Bitcoin. E mais uma vez, o gráfico aqui de medo e ganância te mostrava isso. Quando todos estão com muita ganância, é hora de você sair fora do mercado. Só que agora, como eu falei para vocês, voltamos a ficar aqui neste nível de 20, que indica muito medo do mercado. O que vocês tiram dessa análise? Bom, é um bom momento de compra, né? Você que compra aí um pouquinho por mês, um pouquinho por semana, esse parece ser um momento melhor do que a média. E um outro indicador que reforça isso, e eu acho um indicador super interessante, é esse que vocês estão vendo na tela. O que ele mede aqui no caso? Em cima, na linha branca, vocês têm o preço do Bitcoin ao longo do tempo, e aqui embaixo, essa linha azul, ela mede o lucro do mercado, né? Quanto de lucro que tem, e essa linha vermelha, quanto de prejuízo que tem no mercado de criptomoedas. E vocês estão vendo, tanto no gráfico de cima quanto no de baixo, uns caixotes brancos. O que eles estão mostrando? O de cima está mostrando o fundo do poço do Bitcoin, como vocês podem notar, e aqui embaixo vocês encontram o momento onde ocorre a transição aqui de lucro para prejuízo, são quando essas linhas se cruzam. Quando a gente tem um cruzamento das pessoas que estavam com prejuízo para as pessoas que estavam com lucro, significa que o Bitcoin mudou de mão. Pessoas venderam, outras pessoas compraram, e aí você tem uma alteração de mercado. Geralmente são as sardinhas vendendo, as baleias comprando, e a partir daí qual é a tendência de preço? Que o preço volte a subir. E é exatamente o que a gente observa no gráfico. Esse gráfico vem desde a crise lá de março de 2020. Notem que em todas as vezes onde esse gráfico de baixo cruzou, o que aconteceu lá em cima foi o fundo do poço e o preço voltou a subir, tá? Exatamente no mesmo momento. Então foi aqui em março de 2020, depois mais à frente aqui no final de 2020 acontece um outro cruzamento e também encontramos um fundo e o preço voltou a subir, e mais à frente, já em 2021, acontece esse cruzamento aqui, como vocês podem notar lá em cima, ainda ocorre uma pequena queda, mas na sequência a gente já vê uma alta de preço, porque o indicador, como eu falei para vocês, sinaliza que a queda está no fim. As moedas estão mudando de mão, e se elas mudam de mão, esse novo comprador não tem tendência de vender no curto prazo. Ele vai segurar a moeda por algum tempo, acaba aquela força vendedora e a tendência é o preço subir a partir daí. E olha só o que está acontecendo exatamente agora, tá? Isso aqui foi do dia 21 de setembro, também conhecido como ontem. As linhas estão praticamente se cruzando. Não cruzaram ainda, mas muito próximas, como aconteceu em todas as vezes aqui na história recente. Qual foi a tendência? A tendência foi o fim da queda e o início da subida de preço. Então, quer dizer, a gente pode ainda ter um pouco mais de queda, como eu falei para vocês, poderia bater ali no 38, 37 mil dólares, mas a tendência por meio desse indicador é de que a queda esteja próxima do fim e a gente veja a subida de preço do Bitcoin. Excelente oportunidade, até porque na maioria das vezes aqui em cima vocês percebem que a subida foi muito forte, como aconteceu aqui em 2020 e aqui também no final de 2020. Outra coisa que vem sendo reforçada no gráfico é a similaridade com o ciclo de 2013. Como vem trazendo para vocês, está muito parecido e continua parecido. Tá aqui, ó, 2013 eu marquei 2 círculos amarelos e aqui em 2021 2 círculos amarelos. São os momentos onde o preço foi para baixo do EMA 21 do gráfico semanal. Vou dar um zoom aqui para vocês nesse momento atual. Percebam que a gente teve essa queda para baixo do EMA 21 na semana de 17 de maio, né? O preço ficou um tempo abaixo, depois voltou para cima do EMA 21 e agora ele foi para baixo mais uma vez. Mas notem aqui, ó,
nessa vela dessa semana, né? Ele foi lá embaixo, bateu nos $40 mil, voltou e nesse momento volta a estar acima da linha branca, volta a estar acima do EMA 21, que está em, deixa eu verificar aqui para vocês para não falar besteira, está em 43.531, exatamente onde o preço está nesse momento. E se a gente voltar aqui, lá para 2013, como é que foi, né? O que aconteceu aqui? Notem, mesma coisa, né? O preço vai para baixo do EMA 21, volta para cima dele e exatamente em setembro também o preço vai para baixo do EMA 21 mais uma vez, mas ele vai e fecha a semana acima do EMA 21, como está acontecendo agora. Não fechamos a semana ainda, a semana fecha no domingo. Então é importante para o Bitcoin, graficamente, para manter essa estrutura de 2013, fechar acima do EMA 21, acima da linha branca. Por enquanto, isso está com cara de que está acontecendo, né? Mas vamos aguardar porque pode não acontecer. Por enquanto, está bonito, está bem parecido com 2013. E eu falei isso tudo esquecendo de pedir aquele like. Então agora é momento, hein? Se você não deu o like antes, deixa o like nesse vídeo e também se inscreve no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as notícias do mundo das criptomoedas e também a análise gráfica. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.